como cada um vê o seu problema projetado, a primeira pergunta é muito curiosa. Poderia dizer-me o porquê desse réptil na capa do livro? O que poderia ele significar nesse caso? Para mim, que não consigo nem olhar de relance para esse animal, foi um choque horrível. Mas é o drama de cada um. Não é um réptil, é um ofídeo. É uma cobra. A questão pela qual está na capa é o mito bíblico. O primeiro pecado anunciado pela Bíblia é quando Adão e Eva estão no paraíso e a serpente lhes oferece, primeiro a Eva e essa ao companheiro, a maçã. Então, a pessoa que fez a capa foi de uma felicidade incomum, porque é um tema muito delicado. A capa não podia ter uma nota vulgar que trouxesse à memória o sexo explícito. Então está colocada uma questão de maneira subliminal. O casal, a serpente com a maçã avermelhada à boca. A razão é esta. Agora, se a pessoa tem um problema fóbico em relação a esse animal, como outros temos em relação a outros animais e a outras situações, procure um psicólogo. Porque a terapia é um transtorno fóbico, é um transtorno psicológico e pode ser uma reminiscência de outra reencarnação, na qual a pessoa foi vítima de um ser dessa natureza e guardou um horror que se transfere de uma para outra existência. Segundo o Livro dos Espíritos, o sexo dos desencarnados não é igual ao dos encarnados. Qual o porquê das vampirizações e o interesse dos espíritos inferiores na prática sexual com os encarnados? Como eu disse, Allan Kardec falou que as impressões dos nossos hábitos prosseguem no perispírito e o espírito continua sentindo as sensações que lhe eram peculiares quando no corpo físico. Então, eles têm fome, eles têm sede, eles preservam os vícios, eles têm necessidade de sublimação, eles amam, eles anelam pelos ideais superiores, preservam os hábitos. Os negativos, eles continuam, mas são transitórios. Os positivos, eles desdobram, porque são permanentes. Daí, o sexo dos espíritos não é na forma, é na reminiscência. Daí, na próxima encarnação, ele voltará com um patrimônio sexual de acordo com a conduta que manteve na existência passada, que vai imprimir no modelo organizador biológico, no perispírito, o corpo astral, a necessidade de que lhe é urgente depurar para assim evoluir tranquilamente. Pode um casal vítima de obsessão entre encarnados desenvolver com o tempo o verdadeiro amor? Se sim, quais os passos pode? Muitas vezes, determinadas situações confrangedoras, quando atendidas com respeito e com carinho, transformam-se em vínculos de afetividade, depois de ternura e, por fim, de amor. Podem, talvez, não ter o impulso sexual, que é diferente. Há sexo sem amor e há amor sem sexo. Mas poderão esses dois vincular-se muito afetivamente pela ternura do amor. Quando termino a comunhão sexual, acho que me encontro plena. Minutos depois, tenho uma sensação de angústia muito grande. Por que será? Meu marido sempre fuma um cigarro antes, um outro depois, e diz que é uma necessidade de relaxar. Mas a pergunta está muito oportuna, porque é o drama de cada um. Cada um tem o seu ângulo. Se ele faz esse exercício de buscar o fumo,
é um mecanismo de fuga. Ele deverá considerar a comunhão sexual sem necessidade de nicotina, nem de nenhum estímulo químico de que é portador do cigarro. Porque o ato sexual é o momento de culminância de uma viagem que deve ser muito bem preparada. A boa palavra, a ternura, a carícia. E no momento da efusão dos sentimentos, a pessoa sequer dá-se conta. E ao terminar, o respeito, a gratidão, a ternura. Talvez o conflito que toma conta dessa senhora seja resultante não de insatisfação, mas da falta da continuidade do ato, que agora não será mais físico, será de enternecimento. É como nós terminamos de fazer uma refeição e dizemos, eu estou cheio. Não está pleno, está cheio, está cansado. Daí a pouco a gente se arrepende de ter comido muito. Aliás, a tese é de Confúcio: nunca te arrependerás por haveres comido pouco. A gente sempre se arrepende porque comeu muito. Então, se o companheiro prosseguir no enternecimento e deixar-se adormecer por uma necessidade de refazimento de forças, logo a pessoa se sentirá gratificada e o homenageará com pensamentos de renúncia. Esse pode ser um motivo. Seria impossível saber qual a razão. Pode ser, um segundo motivo, um conflito religioso, que no passado considerava a comunhão sexual um pecado ou uma coisa imunda. Quando a pessoa antes está estimulada, não logica. Depois que passa e o organismo procura buscar o repouso, vêm os raciocínios e a depressão, como se houvesse feito uma coisa pecaminosa ou uma coisa suja. Tirar da mente que não se trata de qualquer coisa negativa, mas de algo para qual a natureza nos dotou, tenho certeza quase que a angústia desaparecerá. O fluido vital pode ser diminuído ao ser sugado por espíritos ignorantes no sexo desregrado, sem qualquer dúvida. Nós temos parceiros desencarnados que coabitam conosco, não só diretamente em relação ao indivíduo, como em relação aos parceiros. Se assim ocorrer, o ser pode desencarnar prematuramente, sem dúvida. Utilizemos de uma imagem de Buda. Se alguém tem uma vela com um pavio, essa vela tem na sua estrutura o combustível para derramar claridade. Se nós acendemos a vela em um lugar fechado, o combustível vai se gastando a pouco e pouco, até consumir-se. Se nós abrimos uma fresta e canalizamos o ar, o vento amplia o movimento da chama e gasta o combustível mais rápido do que quando ela está preservada. Se nós acendermos a vela pelos dois lados, ela se consome muito mais rápido. Não apenas o sexo desregrado rouba-nos o fluido vital e encurta-nos o tempo. Quaisquer hábitos de extravagância da nossa energia precipita-nos à desencarnação, como qualquer ato de dignificação prolonga-nos. A energia poupada, revitalizada pela oração, pelos atos bons, proporciona-nos uma moratória para tornar a nossa reencarnação mais proveitosa. A criança que foi abusada sexualmente jamais será a mesma, palavras que eu disse. Como fica seu programa reencarnatório? Como poderemos ajudá-la no seu fracasso? É possível o espírito encarnado superar a problemática, mesmo com dificuldades biopsicossociais? Sem dúvida. O amor é a noite de luar que abençoa o pântano e que faz o jardim recender aromas. O amor. Todo e qualquer amor que nós demos a alguém que foi vilipendiado,
que foi maltratado, transforma-se em bênçãos. Quando dissemos que a criança não será a mesma, é por causa dos conflitos. E, invariavelmente, os adultos não sabemos tratar as crianças abusadas. Ou lhe colocamos uma marca, invariavelmente dizemos, olha, aquela criança foi abusada. Nós temos o mau viso de nunca esquecermos o lado negativo de qualquer ocorrência. Se alguém, por acaso, cometeu um delito hoje, daqui a 50 anos aparece sorrindo, não faltará alguém de 75 que dirá, sorri hoje, mas eu me lembro que há 50 anos, porque essa nossa tendência para o lado negativo. A criança abusada fica muito rica de conflitos, passa a transferir para o mundo a sua dor que ele não entendeu, a criança, ela não entendeu, que não soube digerir. Mas sem contar a ternura dos pais, que não estarão abordando o assunto a toda hora, levar um psicólogo para uma terapia conveniente, mostrar que isso foi um acidente de percurso. Quantos usos e abusos na adolescência que a idade adulta supera, sem conflito, sem culpa e sem qualquer necessidade punitiva. Daí, nós deveremos tratar a criança que foi abusada nos seus sentimentos de maneira condigna, como trataremos qualquer pessoa que se encontra numa terapia de recuperação. Agora vamos atender algumas perguntas que vieram pela internet. Baby Tinga, para a criatura defender-se dos seus próprios desvios de conduta sexual, basta a mudança do pensamento, o esforço para a leitura da doutrina espírita, para as obras de caridade, ou há que se fazer realmente um tratamento como se faz com o alcoolismo e as drogas com a medicina tradicional? Naturalmente, vai depender do tipo e da gravidade do desvio sexual. A necrofilia, o exibicionismo, o narcisismo e outros necessitam de terapêutica conveniente. A ajuda do especialista é fundamental, porque ele é um técnico, ele conhece a problemática na sua profundidade e está equipado de valores para auxiliar, principalmente se ele for um especialista transpessoal, se for espiritualista, o que não quer dizer que os outros não sejam credores do nosso melhor respeito. Dizemos especialmente, mas todo e qualquer psicoterapeuta pode ajudar-nos nos desvios mais graves. Há, no entanto, outros que são menos perigosos e com uma mudança de atitude mental, nós alteramos o seu curso, porque ao mudarmos de atitude mental, nós mudaremos também de hábitos. Não apenas com a leitura das obras espíritas, não chegaríamos a esse absurdo, porque seria uma presunção e um fanatismo, mas através da boa leitura. E a boa leitura está em todos os setores do pensamento, não apenas nas doutrinas religiosas, menos naquelas castradoras e punitivas, mas está nas várias doutrinas espiritualistas, como também na literatura saudável, da autoajuda, e mesmo nos romances clássicos, que nos levam a conclusões muito bem fundamentadas para o equilíbrio, para a felicidade. Será que a procriação é pertinente somente a determinados mundos? Allan Kardec examinou a problemática. Até onde a nossa mente pode alcançar, a procriação é resultado da união psíquica, emocional e ou física de criaturas em diferentes graus de mundos em evolução. Quiçá, nas esferas esplendentes, não se dê conforme a nossa mente pode imaginar. Se a sexualidade é força a serviço do espírito, necessária à evolução da criatura, haveremos de nos afastar um dia dessa necessidade material? Será possível evitar-se um dia o contato físico? Nesse caso, não haverá projetos reencarnatórios?
A necessidade física é do nosso equipamento, não é do espírito. Porque no mundo espiritual, a afetividade nos planos elevados não impõe necessariamente o contato físico. É uma necessidade da união energética, da vibração, mesmo aqui na Terra. Quantas vezes olhamos uma pessoa querida e sorrimos, e nos planificamos. Basta a pessoa nos olhar, um leve sinal que ninguém percebe, uma expressão delicada, e isso nos preenche. Mais tarde, um toque ligeiro, uma boa palavra. Nos mundos mais elevados, nós dispensaremos os equipamentos de comunicação do espírito através de. Como estaremos em espírito sem envoltório, isso dar-se-á naturalmente. E a reencarnação não será reencarnação, porque não tendo carne, não reencarna. Talvez seja renovação, retorno, prosseguimento, porque, quiçá, nesses mundos não haja necessidade da infibratura material, biologicamente organizada, conforme nosso plano. Como deve ser o comportamento do ser que se assume homossexual? E sob a legislação que já admite a união e até a transmissão de bens aos parceiros homossexuais, como é que deve ser a conduta de um homossexual? Igual à conduta de um heterossexual. Não há diferença. Quando nós optamos por um comportamento, esse comportamento deve ser enobrecido pela nossa opção, sem a característica de agressão àqueles que estão noutra faixa optativa, sem vulgaridade, sem mesquinhez, sem promiscuidade. Entre as muitas perguntas que nos chegaram, mais de 20, sobre homossexualismo, algumas perguntam, por exemplo, o homossexualismo é opção, doença moral ou desequilíbrio emocional? Geneticistas, na década de 80 do século passado, pensaram que fosse uma disfunção de alguns genes. Constataram depois que não. Outros supuseram que seriam fenômenos perinatais, compressões familiares. Há toda uma gama de fatores que dificilmente se poderia, até agora, indicar qual o preponderante. O homossexualismo não é uma tara, não é uma doença, não é um castigo divino, é uma experiência evolutiva. O fato de um indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido, como o fato de alguém ser heterossexual não quer dizer que seja um depravado. É um estágio de evolução, conforme dissemos. O sexo masculino, graças aos seus hormônios, ajuda-nos a desenvolver a energia, a coragem. O sexo masculino tipifica a intrepidez, a altivez, essa necessidade de enfrentamentos, de aceitar desafios. O sexo feminino, face aos seus hormônios, caracteriza-se pela doçura, pela afabilidade, pela abnegação, pelo sentimento maternal. O espírito, quando se reencarna na masculinidade, ele vai desenvolver determinados fatores. Quando se reencarna na feminilidade, ele vai desenvolver outras aptidões. Quando, porém, ele usou a masculinidade ou a feminilidade de maneira equivocada, ele retorna em uma postura com uma psicologia diferente da sua anatomia. Anatomicamente, ele tem uma estrutura, uma polaridade. Psicologicamente, ele tem um outro sentimento. É tão nobre como o heterossexual, cuja vida está dentro de uma pauta, de um programa estabelecido na conduta do comportamento saudável. O uso que cada um faça da sua homo ou da sua heterossexualidade é que dará dignificação ou que lhe dará manifestações de desvios de conduta.
Nós vemos, às vezes, indivíduos masculinos que são agressivos, que exibem os seus músculos, que aí estão em uma pantomima machista. E isto reflete, muitas vezes, um conflito sexual. Exibe-se, invariavelmente, aquilo que se não tem. Vemos moças supersexuais, que são símbolos sexuais, e, no entanto, necessitam de estimulantes para a função que seria o normal. São conflitos de projeção da imagem, porque no inconsciente há um tormento de insegurança. Quando também o homossexual exibe as suas expressões de uma maneira agressiva, é um distúrbio psicológico. Não tem nada a ver com a sua homossexualidade, masculina ou feminina. É o distúrbio psicológico, é o conflito, querer impor aos outros, querer exigir dos outros, como qualquer heterossexual, querer exigir um respeito que ele não soube conquistar. A conduta moral do homo ou do heterossexual é que ele dá o direcionamento para uma saúde sexual ou uma vida de distúrbios na área do sexo. No caso do indivíduo ter o seu parceiro, ele optou, respeite-o. Como heterossexual, tem o dever de respeitar a pessoa que elegeu como seu parceiro. Na hora em que, por acaso, não lhe sirva, separe-se e passe a procurar uma outra parceria. Daí, como as leis aceitam que até as heranças se transfiram, parece-me muito justo. Se duas pessoas trabalham vinculadas por um sentimento fraternal ou um sentimento sexual para granjear determinados recursos e morre um deles, porque esse ser que lhe deu a mão durante tantos anos, que foi o seu estímulo, que foi a sua inspiração, não merece ser parceiro também daquilo que ele fica. Foi uma atitude que a mim, pessoalmente, me parece muito justa, muito nobre, sem que com isso estejamos dando aval a condutas de qualquer natureza. O homossexual não é, portanto, nem doença moral, nem desequilíbrio emocional. É uma opção. Ele traz no seu mapa de reencarnação essa experiência. E pode ser por uma má educação, precipitadamente jogado no abismo. Encontrar alguém que o convide a uma iniciação precoce e criar o hábito e tombar também no abismo da promiscuidade mais tarde. A homossexualidade tem cura. Notem como está gravado em nosso inconsciente que é um crime, que é um pecado. E há religiosos hoje que falam com tanto rancor, como se a criatura fosse um pária, menos que um pária, não fosse criatura. Se amamos aos animais, aos vegetais, à natureza, por que não a nosso irmão masculino ou feminino que experiencia determinados comportamentos? Com que atrevimentos poderemos gritar que Deus o castigará? Como sabe? E se ao infinito foi Deus que assim o fez? Porque não foi ele quem se fez. Foram as leis que estabeleceram. Então, em qualquer circunstância, não diria compaixão, porque seria se fosse um enfermo, eu diria compreensão. Em qualquer estágio que se encontre a criatura humana, na área do sexo, ou em qualquer conduta, misericórdia quero, disse Jesus. Então nós deveremos ter a sensatez de estender a mão amiga sem escogitarmos da sua conduta moral. Como é que nós sabemos da conduta moral de muitos heterossexuais? Quantos que se permitem o adultério, a traição, a infâmia, a promiscuidade, o pluralismo sexual? E nós, só porque tradicionalmente o homem tem maior consideração, nós vamos achar que está muito bem, em detrimento de outrem, que traga uma opção para ele talvez conflitiva e para a sociedade ainda não aceita. É necessário que nunca esqueçamos de que o homossexual não é um doente, é alguém no processo de evolução. Qual o procedimento para acabar com esse desvio? Como a família deve proceder? Não há procedimentos.
A família deve amar. Amar e amparar. Nem o estímulo que torna o indivíduo cínico, nem a repressão que torna o indivíduo revoltado. No passado, quando uma filha se permitia a união sexual antes do casamento, o que faziam muitos pais? Expulsavam-na de casa e ela ia para a prostituição. Era um remédio cruel, porque não tinha a ninguém. Quando ela concebia a sociedade, entre aspas, a família ficava envergonhada e ela matava para que a sociedade não soubesse. Então, muitos mecanismos nossos são cruéis. Ao invés de ser terapêuticos, são perversos, porque levam o desesperado à loucura. Como você diz vulgarmente, já não tenho nada mesmo a perder, o pouco que tenho jogo fora. A nossa atitude diante das dores morais da criatura humana é a compreensão fraternal. E aqui cabe muito bem a pergunta de Jesus: e quem dentre vós estiver isento de culpa, atire-lhe a primeira pedra na mulher adúltera. Então, se em nossa família nós temos alguém com uma opção sexual, dialoguemos naturalmente, conversemos, ouçamos, orientemos para que tenha uma vida saudável, para que evite os bordéis, as saunas, os relacionamentos desequilibrados e noturnos, para que se comporte de uma forma que mantenha a saúde. As doenças sexuais transmissíveis, a AIDS, aí estão devorando pessoas cujas opções, nem sempre as melhores, foram buscar um pouco de alento para viver. Eu me recordo que há algum tempo atendi uma pessoa tocada nos seus sentimentos pela opção homossexual. E a pessoa que tinha uma formação de determinada doutrina religiosa castradora se impôs não ceder. E estava em um conflito e me disse: seu Divaldo, eu não aguento mais, eu vou me matar. Então eu lhe disse: meu filho, por que você vai procurar a solução pior, a que não soluciona? Se você se matar, você sai do corpo, apenas. Continua a viver com o conflito, com a marca do suicídio e com aqueles espíritos maus que o perseguem. Falei-lhe muito, ore mais. Que devo fazer? Não lhe posso dizer. A opção é sua, porque senão serei eu responsável pelo seu destino. E a nossa proposta não é tomar a cruz dos outros, é dar o ombro de amigo, porque a cruz é de cada um. Conversamos muito, ele voltou várias vezes, conseguiu superar a crise, porque são crises periódicas. Mais tarde, ele conseguiria ajustar-se, revelou-se um excelente artista plástico, canalizou as suas energias, e sempre que nos encontramos, ele me diz: superei-me a mim mesmo, casei-me com a arte e me consumo na labareda do meu ideal. Olha que coisa linda, não apenas linda, mas que sublime transformação.